Imóvel sempre se valoriza. Imóvel é um porto seguro. Quem compra terra não erra. Imóvel é sempre o melhor investimento. Quantas dessas frases você já ouviu? Concorda ou discorda delas? Será que são verdades? De onde elas vieram? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O meu nome é Lucas Maurício e se esse assunto te interessa, já deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Para que a gente possa deixar de simplesmente ficar repetindo essas frases e muitas outras parecidas com elas, a gente precisa estudar um pouquinho a história dos preços dos imóveis no Brasil. A série histórica mais antiga que a gente tem aqui no Brasil é o índice FIPE-ZAP, que calcula a variação dos preços médios dos anúncios de imóveis feitos em várias plataformas, como jornais, classificados, sites. No site do FIPE-ZAP você pode encontrar essa série histórica completa, que vai desde dezembro de 1979 até junho de 2015. E lá você vai poder ver que em um cenário hipotético de um imóvel custando R$100 em dezembro de 79, custaria em junho de 2015 o absurdo preço de 87 trilhões de reais. Veja a evolução nesse gráfico que está na tela agora. A valorização claramente é absurda, concorda? É claro que isso não faz o menor sentido. O que acontece é que até 1994 a gente tinha um cenário de hiperinflação, o que causava também uma hipervalorização dos imóveis. Para que os preços façam sentido, a gente deve corrigi-los justamente pela inflação, já que a valorização só vale a pena quando é acima da inflação. Vamos utilizar o IPCA, que é o índice oficial utilizado pelo governo. Agora preste atenção nesse novo gráfico que está aí na sua tela. Ele representa a valorização real, ou seja, aquela que é acima da inflação. Partindo desse mesmo valor base de R$100 em dezembro de 1979, a gente chegaria a um valor de R$ 153,38 em junho de 2015. Nesse momento você deve estar pensando, tá vendo? Os imóveis valorizam acima da inflação. E aí eu vou te responder, sim e não. E vou te explicar por quê. Repare que o rendimento real foi de apenas 53,38% em quase 36 anos. Ou seja, somente 1,23% ao ano. Provavelmente você achava que os imóveis se valorizavam mais, não é mesmo? Isso acontece porque durante aquele período de hiperinflação, a referência de valor ficou um pouco confusa. As pessoas não sabiam muito bem se o imóvel estava se valorizando acima ou abaixo da inflação. Por exemplo, se o imóvel passou de um valor de 60 mil cruzados ou de alguma moeda da época para 600 mil cruzados depois de um ano, porém a inflação subiu 15 vezes nesse mesmo período, o imóvel se valorizou, mas ele na verdade perdeu o valor, já que ele se valorizou somente 10 vezes enquanto a inflação 15 vezes. O que acontece é que o que ficou registrado na memória das pessoas foi somente a valorização de 10 vezes. Repare agora em mais esse gráfico. É o mesmo gráfico anterior, só que agora dividido em períodos de tempo. As partes em vermelho representam os períodos em que os imóveis se valorizaram menos que a inflação. As partes em verde representam os períodos que os imóveis se valorizaram mais que a inflação. E a parte em azul representa o período de estabilidade. O exercício interessante é notar que, dependendo de quando você tivesse comprado seu imóvel, você ainda não teria um rendimento real acima da inflação. Por exemplo, quem comprou um imóvel em 1986 teria pago um valor 87% maior que quem comprou o mesmo imóvel em 1979. E até hoje, o valor não teria voltado ao mesmo patamar do que na época da compra. Pior do que isso, quem comprou em 1986 e por algum problema financeiro precisou se desfazer desse imóvel em 2004, teria perdido cerca de 70% do valor. Pesado, né? Por outro lado, quem comprou em 2004 poderia ter vendido em 2014 por um valor cerca de 3 vezes maior. Você provavelmente conhece a história de alguém que comprou um imóvel por menos de 100 mil reais e que hoje vale mais de R$1 milhão. Eu não estou dizendo que isso não acontece, porque eu sei que acontece. O problema é que a gente toma essas exceções como se fossem a regra. A gente desconsidera aquela pessoa que comprou um imóvel por 100 mil e que hoje vale somente 20 mil. E o problema maior é que a gente nunca vai ouvir essas histórias, porque as pessoas costumam exaltar os seus acertos e esconder os seus fracassos. E aí, você ficou surpreso com esses números? Conhece alguma história de sucesso ou fracasso nos investimentos em imóveis físicos? Conte aqui embaixo pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo.